bola no chão. O Brasil não acaba aqui. O Brasil não acaba. Essa é a verdade. Então, o Ricardo está certo, tem muito catastrofismo. Mas é uma decisão absurda do ministro Gilmar Mendes. E a leitura foi feita aqui, dos termos. Porque o estudo, Constituição Federal, sobre a competência privativa do Senado Federal para julgar, para processar e julgar ministro do Supremo em crime de responsabilidade, e depois a lei do impeachment. Essa que foi, não foi declarada inconstitucional pelo ministro Gilmar Mendes, porque esse é o papel dele, numa ação de inconstitucionalidade. Não. Havendo o problema, que se o declare, cabe ao legislador, ao parlamento, mudar, atualizar a lei. Talvez ela precise ser atualizada. Talvez nós precisemos de um novo marco legal do crime de responsabilidade no Brasil. Talvez precisemos. Talvez, mesmo nos ritos, na etapa anterior, talvez mesmo nesse primeiro movimento, talvez mesmo nisso, faça sentido a maioria qualificada em vez das simples. Eu não tenho essa posição muito clara. Mas para mim está muito claro e incontornável que o papel para se fazer essa modificação é o legislativo. O ministro Gilmar Mendes, em vez de exercer o controle de constitucionalidade diante da DPF provocado, em vez de apontar a inconstitucionalidade diante da Constituição, da lei anterior, da lei de impeachment, não. O faz cheio de opinião e cria norma, cria lei, legislando em causa própria. Legislando em causa própria. Individualmente. Ah, sim, agora vai para a chancela dos pares. Mas é sempre um arreganho individual. E sempre em defesa do Estado Democrático de Direito. Pode ver no texto, é lindo o texto. Lindo. Para justificar que um ministro do Supremo possa determinar que caberá privativamente, usurpa o poder do Senado, da mesa diretora. Só o Procurador-Geral da República pode denunciar. Você não pode mais. Para presidente da República, você pode. Para ministro do Supremo, não. Só o Procurador-Geral da República. Isso não é dificultar. Isso não é dificultar o processo de impeachment. Isso é impedir. É interditar. É, portanto, a constituição de um poder mais poder que os outros. Certo? Você já viu como se afasta e caça vulgarmente governador de estado? Por bandido que seja. Não é eleito. Já viu? Não é difícil, não é. Temos 2 casos recentes. Proceder a um impeachment de presidente da República. É fácil. O ministro do Supremo não pode, a partir dessa aqui. Não pode. Não pode. Você caça eleito, você afasta eleito, caça, mole. Mas um ministro do Supremo indicado pelo presidente da República não tem um voto, está blindado, autoblindado, com o discurso, sempre esse discurso, com o discurso de defesa do Estado Democrático de Direito, de proteção à separação dos poderes, né? Sem dúvida. Separa ainda mais os poderes, sem dúvida. Então, diante da ameaça, discurso, a ameaça resiste. O instrumento do impeachment foi banalizado? Diante da banalização do instrumento de impeachment, do uso desse instrumento para intimidar, coagir ministro do Supremo, diante da ameaça de que a partir de 2027 o bolsonarismo elegendo uma grande bancada poderia, inédito, isso nunca aconteceu, mas poderia começar a andar processo de impeachment no Senado contra ministros do Supremo. Diante disso, dessa projeção de futuro, para se proteger desse desequilíbrio futuro, dessa ameaça futuro, a materialização do desequilíbrio. É isso que está aí. E é bom lembrar o seguinte, nós estamos falando do sistema da República de pesos e contrapesos. É o fundamento do equilíbrio entre os poderes. A decisão liminar do Gilmar Mendes investe no colapso desse equilíbrio entre os poderes, a lógica dos pesos e contrapesos.
Se nós consideramos na República os poderes independentes e autônomos, nesse arranjo de um limitando o outro, a que lugar vai ao Supremo diante dos outros? A independência do Supremo, com essa decisão de Gilmar Mendes, a independência do Supremo se projeta a um lugar de, para além da independência, um lugar de inatingível. Inatingível pela República. Eu quero lembrar o seguinte, para a gente ter um pequeno exemplo de como funciona o controle de constitucionalidade. Bom, o simples, né? Um senador, o Senado, vota uma lei. Aí vem uma ação, muitas vezes promovida pelos próprios partidos políticos, vem uma ação provocando o Supremo sobre a constitucionalidade dessa lei. E vai lá o Supremo, se for o caso, e limita o que seria o excesso do legislativo, declarando a inconstitucionalidade da lei. Olha aí os pesos e contrapesos. Outro exemplo. Se são os senadores, conforme a lei, anteriormente a lei de Gilmar Mendes, a lei da blindagem do Supremo Tribunal Federal, a lei corporativista, se os senadores, se cabe aos senadores, atenção a isso, porque isso também se esquece, se cabe aos senadores julgar, atenção, se cabe aos senadores julgar o ministro do Supremo, cabe ao ministro do Supremo julgar o senador. Esse é o suprassumo do peso e contrapeso, e a razão por quê é muito difícil. Com a regra antes de Gilmar, é muito difícil prosperar um impeachment de ministro do Supremo. Por isso que nunca prosperou. As pessoas se esquecem. Se a prerrogativa do Senado processar e julgar ministro do Supremo, é prerrogativa do Supremo Tribunal Federal julgar os ministros, os senadores. Onde é que o senador Davi Alcolumbre, onde é que os senadores têm foro por prerrogativa de função? É no Supremo. Olha os pesos e contrapesos aí, olha os freios republicanos, as limitações de um ou outro. Você, senador, você pode me julgar por crime de responsabilidade, mas eu julgo você em tudo. Teu foro é aqui comigo, olha aí. Certo?